Fundo High Yield com 0% de suas cotas mezaninos ou subordinadas e totalmente indexados pela inflação. Hoje eu vou mostrar o estudo que eu fiz sobre o EQI 11, o NCHEQI High Yield recebíveis imobiliários. O EQI 11 tem uma cogestão da NCH Brasil com a EQI Gestão de Recursos. São duas gestoras que uniram suas forças para potencializar a captação e alocação dos investidores no mercado imobiliário. O EQI 11 pode investir em vários tipos de ativos imobiliários, como por exemplo as letras de crédito imobiliário, as LCIs, letras de crédito imobiliário garantidas e cotas de outros FIIs. Porém, basicamente ele investe apenas em CRIs. O fundo conta hoje com um patrimônio líquido de 135 milhões de reais, um valor patrimonial por cota de R$ 93,69, conta com 6.710 cotistas e uma liquidez média diária de R$ 300 mil. O último dividendo pago foi de 86 centavos por cota, o que deu um dividendo de 0,93% e acumula nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,77%. Agora eu vou dar uma passada aqui nos comentários do gestor, que é uma das partes mais importantes quando você está se analisando um relatório gerencial. E eu vou chamar atenção para esse primeiro parágrafo, que é referente ao processo de melhoria no relatório gerencial, que a gente vai ver durante o vídeo, que é realmente um relatório bem completo e bem legal. Eu não conhecia essa gestora antes, mas já ganharam um ponto comigo. Nós vamos ver uma tabela completa um pouco mais para baixo, mas vale a pena destacar que dos CRIs existentes na carteira estão com uma remuneração média ponderada equivalente à inflação, mais um cupom médio de 9,76% ao ano. Só esse cupom equivale a uma receita mensal de juros de 0,78% ao mês. Fora isso, ainda devemos acrescentar a taxa da inflação, ou seja, estamos realmente falando de um FII High Yield. Ele menciona também a situação do GPM, que nos últimos 12 meses acumulou uma alta de 33,83%. E essa alta absurda tem pressionado os lastros dos CRIs, ou seja, os compradores têm renegociado essas dívidas porque ninguém consegue acompanhar uma alta de mais de 30% ao ano. A gente vai ver mais pra frente, lá pra baixo, que os empreendedores estão trocando do IGPM pro IPCA, mas na maioria dos casos, para compensar essa troca, eles estão aumentando um pouco o cupom de juros. Então, por exemplo, série IGPM mais 9,5%, eles mudaram para IPCA mais 10%. O gestor diz aqui, ó, a carteira atual do fundo permanece estável e adimplente com suas obrigações. E não vislumbramos um cenário futuro nenhum de fundos ativos investidos. E essa perspectiva deve-se principalmente às características mitigadoras de risco presentes nas estruturas nos trilhos adquiridos pela equipe de gestão e no acompanhamento contínuo de seus indicadores. Eu sempre falo que esses comentários do gestor são uma parte importante do relatório gerencial, porque lendo essa parte nós podemos entender um pouco melhor como que está a situação do fundo e também entender a cabeça do gestor. E também os movimentos que a gestão vem fazendo para proteger o capital dos investidores. Analisando agora o demonstrativo de resultados do fundo, a gente vê que em julho o resultado caixa foi um pouco menor, porque não teve ganhos não recorrentes dos CRIs. Ou seja, não teve venda de ativos. Mas por outro lado, houve um aumento no ganho de correção monetária. Por isso o resultado caixa final ficou bem parecido com o de junho e um pouco abaixo do que o de maio, o que resultou num dividendo um pouquinho menor do que nos últimos 2 meses anteriores. Aqui na composição de receitas, nesse gráfico, a gente consegue ver que a maior parte, ou quase tudo, é de correção monetária e juros. Os ganhos não recorrentes, ou seja, os ganhos de capitais, representam muito pouco da carteira, o que na minha opinião é bom, pois traz uma estabilidade maior na distribuição de rendimentos. Indo aqui para a composição dos ativos da carteira, nós temos a lista dos ativos, mas eu vou direto para esse quadrinho onde temos um resumo, onde a taxa ponderada da carteira dos CRIs é de inflação, mais 9,76%, como a gente viu lá no começo. A inadimplência média da carteira é de apenas 1,04% e o LTV de 48,57%. Isso quer dizer que a cada R$ 48,57 de dívidas, nós temos R$ 100 de garantias, o que é muito bom. O duration médio aqui é de 3,2 anos, o que também é excelente. Então aqui na alocação por indexador nós temos 16% em DI, que é o caixa, 13% em GPM e a grande maioria, ou 71% em IPCA. E aqui na alocação por tipo de setor nós temos 16% em caixa, 35% no setor de loteamento, 4% em antecipação de aluguel, 25% residencial, 5% multipropriedade e 15% corporativo. Aqui na alocação por série nós temos 14% dos CRIs sendo de cota sênior e 86% de cotas únicas. Aqui passando de CRI por CRI, além de termos todas as informações como taxa,
série, indexador, qual a defasagem do indexador, toda a estrutura de garantias. Eu gostei muito que o gestor coloca um comentário em todos os ativos, o que facilita demais a vida de quem está analisando o fundo. Nesse aqui ele colocou assim, ó: operação saudável e com boas perspectivas até seu término. Simples assim, uma linha e a gente já sabe que o CRI tá saudável e sem nenhum tipo de problema. Dessa forma fica mais fácil analisar esse relatório. Você vai descendo CRI por CRI e só para quando tem um ponto de atenção, como por exemplo nesse CRI aqui, o CRI Mood. No comentário do gestor ele coloca que foi realizada uma assembleia que aprovou a troca de indexador do IGPM para IPCA, com aumento no cupom de juros de 9,5% para 10%, e um percentual de correção de 20% no saldo devedor da carteira. A operação continua saudável e com boas perspectivas até seu término. O EQN11 me surpreendeu positivamente demais, porque eu nunca tinha analisado antes um fundo da NCH Brasil e nem da EQI. Por isso eu fiquei surpreendido com o relatório deles, extremamente objetivo e muito completo. Em relação a essa carteira, vimos um cupom médio muito atrativo, atrelados à inflação, com uma inadimplência muito baixa, um LTV extremamente satisfatório, além de uma estrutura de garantias extremamente robusta. O que pra mim tem uma simetria de risco-retorno muito positiva, ou seja, o retorno é maior que o risco envolvido. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando em torno de R$ 92, pouco abaixo do seu valor patrimonial de R$ 93, o que torna esse fundo ainda mais atrativo para mim. Vale ressaltar que esse é um estudo que eu fiz para mim mesmo e eu tô abrindo para vocês. Isso daqui não deve ser encarado de forma nenhuma como uma recomendação de compra ou venda. Todos os dados que eu mostrei nesse vídeo aqui vocês podem encontrar na internet, basta você pesquisar. Então faça sua própria análise e tire sua própria conclusão. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Para você ficar rico, não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!